Olá pessoas, aqui é o professor Jorge Silva e nós vamos estar resolvendo aqui 3 exercícios simples sobre trabalho e potência. Então vamos dar início aqui à primeira questão, que diz o seguinte: um homem aplica uma força sobre um objeto de 200 newton, então nós já temos aqui algumas informações importantes, empurrando-o por uma distância de 200 metros, no mesmo sentido da força. Qual a potência, sabendo que o tempo é de 2 segundos? Então, vamos lá. A primeira informação que nós temos aqui diz respeito à força, né? Nós temos uma força de 200 newton. Observem que eu posso reconhecer as grandezas físicas pelas suas unidades de medida. Então, nós vamos colocar isso aqui nos nossos dados. Então, nossos dados, o primeiro dado que nós vamos ter aqui vai ser o valor da força. A força vale 200 newton, ou newtons no plural. Empurrando, beleza. A distância vai ser 200 metros também. Então, a distância é de 200 metros. Essa informação de que é no mesmo sentido da força, ela vai ser muito importante para a gente, tá? Então, qual é a potência sabendo que o tempo é 2 segundos? Então, o tempo eu vou chamar de ΔT. Ok, o que nós temos aqui? Com a força e o deslocamento, com essas duas informações aqui, nós vamos conseguir descobrir o trabalho e aí, consequentemente, nós vamos descobrir a potência. Mas vamos lá, verificar se está todo mundo no sistema internacional. A força em Newton está ok, a distância em metros está ok e o tempo em segundo está ok. Então, está todo mundo no sistema internacional. Então, nós vamos separar essa resolução em dois momentos. O primeiro, a gente precisa descobrir o trabalho. Então, o trabalho, nós sabemos que é o produto da força pelo deslocamento vezes o cosseno desse ângulo entre eles, tá? O cosseno, eu vou usar aqui o alfa, mas pode ser qualquer outra letra grega, fica a teu critério. E nós vamos utilizar essa ideia aqui do seguinte, ó, quando tiver o mesmo sentido da força, esse cosseno de alfa vai valer 1, vai ser um valor 1 positivo. Então, a gente não precisa dessa informação aqui nos dados, mas a gente vai colocar aqui por consideração, nós vamos dizer o seguinte, olha, o cosseno do ângulo, ele vai ser 1. Eu sei que esse ângulo aqui vai ser 0, porque eles estão apontando para o mesmo sentido. Mesmo que a questão não informe, se ele estiver falando para você que tem o mesmo sentido da força, então manda brasa, coloque 1 no lugar desse cosseno. Ou simplesmente ignore, vai ser a mesma coisa. Então, nós vamos ter aqui, o trabalho vai ser igual à força de 200, vezes o deslocamento também de 200, vezes o cosseno, que vai dar 1, nesse caso, porque tem o mesmo sentido da força, lembrando. Aí nós vamos multiplicar 200 por 200, a gente pode multiplicar aqui a parte inteira, ó, ou a parte significativa, melhor falando. Então, a gente vai ter aqui 2 vezes 2 vai dar 4. O 1 na multiplicação não altera resultado, então eu vou ignorar ele. E acrescentar os zeros que sobraram. Sobraram 4 zeros, então a nossa resposta aqui é 40 mil. Vamos ver se está ok? Tem 4 zeros, beleza. Agora vem a unidade de medida que eu não posso esquecer. A unidade de medida de trabalho é o joule, então aqui é um J maiúsculo. Cuidado para não confundir as coisas. Se você quisesse colocar 40 kJ, está no mesmo. Mas no momento nós vamos manter assim. Com essa informação, nós vamos agora descobrir a potência. Então, vou mudar aqui a cor para a gente descobrir a parte da potência. A potência nós vamos descobrir com essa seguinte fórmula. POT vai ser igual ao trabalho realizado dividido pela variação do tempo. Essa é uma das formas de resolver através da potência. Nós acabamos de descobrir o valor do trabalho, que é 40 mil joules. Então, nós vamos colocar aqui 40 mil dividido pelo tempo. Então, nós vamos ter aqui o tempo de 2 segundos. 2 segundos. E aí, a nossa resposta, 40 mil dividido para 2,
vai dar 20.000. 20.000. Esqueci de colocar o joule aqui, né? Perdão. Apesar de não ser obrigatório. Mas só para mostrar para vocês que o joule dividido pelo segundo é a grandeza física que nós conhecemos como watt. Tá bom? Então, watt é a mesma coisa que joule por segundo. Portanto, a nossa resposta vai ser a potência igual, pode ser 20.000 watts, sem problema nenhum. Detalhe, esse W é maiúsculo. Ou, se você quiser, você pode responder também da seguinte forma. Pode até ser que isso aconteça em questões de vestibulares, fiquem atentos. Você pode responder aqui simplesmente 20 kW. Porque, gente, vamos lembrar, o K representa 1000 vezes, então 20 kW. Qualquer uma dessas duas é a resposta correta. Aí vai depender do seu problema. Se for uma opção de marcar e você tiver a opção para marcar só 20 kW, então vá lá, corra para o abraço, essa é a sua resposta correta. Vamos continuar resolvendo aqui. São 3 questões, como eu falei. Vamos continuar resolvendo, que agora vai ser um pouquinho mais rápido, tá? Mas com a mesma ideia. Calcule a potência de um objeto que se desloca por 10 metros em um tempo de 30 segundos e utiliza uma força de 20 newtons, com a mesma direção e sentido do deslocamento. Vamos de modo imediato aqui colocar os nossos dados. Os nossos dados geralmente são 3 nesse tipo de problema. Os nossos dados dizem o seguinte: o nosso deslocamento vale 10 metros, já está no sistema internacional. O nosso tempo, ΔT, é 30 segundos, também já está no sistema internacional. A nossa força utilizada é 200 newtons, então já está no sistema internacional. Beleza. E mais uma vez, como ele fala que a mesma direção e o mesmo sentido, direção e sentido do deslocamento, eu já sei que o cosseno do ângulo alfa vai ser 1. Por conta disso, eu não vou nem considerar mais ele na fórmula, porque ele não vai alterar o resultado. Mas fique atento a essa informação. Mesma direção, mas eu estou especificando aqui, ó, que é o mesmo sentido também. Porque poderia ser mesma direção, mas sentido oposto. Se fosse sentido oposto, esse aqui seria menos 1 e o meu resultado final seria negativo. Então vamos lá. Descobrindo o trabalho. O trabalho é a força vezes o deslocamento. Para este caso, simplesmente a força vezes o deslocamento. Porque eu sei que o cosseno do alfa vai ser 1, mesma direção, mesmo sentido. Então, o trabalho vai ser, então, a força vale 200, o deslocamento vale 10, e multiplicar o deslocamento 200 por 10 é simplesmente acrescentar um zero. Então, o nosso trabalho vai ser 200 vezes 10, dá 2.000. Então, 2.000 joules seria essa resposta, ou 2 kJ, fica a seu critério também. Isso vai ser agora calculado a potência. Observe que eu já estou colocando tudo numa cor só, para que eu acredito que já ficou entendido. A potência, como mais uma vez eu tenho o valor do trabalho e o valor do tempo, eu vou utilizar esta fórmula do trabalho dividido pelo tempo. Então, a potência vai ser o trabalho dividido pelo tempo. O trabalho, acabamos de descobrir, vale 2.000. Não vou colocar mais as unidades. O tempo vale 30 segundos. Então, nós vamos colocar aqui 30. Como é que a gente pode se prosseguir agora? A gente pode fazer da seguinte forma. 200 eu posso cortar aqui um zero do 30 com um zero aqui do 2.000, de forma que vai ficar 200, né? 200 dividido por 3. Se a gente for dividir o 20 pelo 3, ignorando esse zero, se fôssemos dividir o 20 pelo 3, daria 6 como resposta. Daria 6. Multiplicando 6 pelo 3 daria 18, faltaria 2 para 20, então observa que eu colocaria o 2 e ficaria 20 de novo. Vai acontecer sempre isso, de ficando sempre 20 aproximado dividido por 3. De tal forma
que a nossa resposta aqui, ela vai dar algo em torno disso aqui, ó, 66, aí vai pegar uma dízima periódica aqui, ó, 66, 66, 66, e essa dízima periódica ela vai se estender. Dependendo da calculadora, em algum momento vai aparecer um 7 aqui. Então, para esse tipo de problema, vocês não precisam pensar duas vezes. Vocês podem arredondar sem problema nenhum. Você pode dizer que isso aqui é aproximadamente igual a 66,7. Se você quiser arredondar para número inteiro, isso aqui é watts, tá, gente? Se você quiser arredondar isso para número inteiro, você pode dizer que isso aqui seria aproximadamente igual a 67 watts. Ou você pode deixar a resposta nesse formato, não tem problema. Quem é que vai definir se a sua resposta está correta ou não é as opções que você vai ter para marcar. Se lá você tiver uma opção que for 66,7 e uma outra opção que seja 66, o 66,6 infinito aqui, dízima periódica, ele está mais próximo do 66,67, ou melhor, está mais próximo do 66,7 do que do 66,6. Se na resposta você tivesse lá, por exemplo, como opção, o 67 direto inteiro e o 66, você vai analisar. A sua resposta está mais próxima do 67 ou do 66? Então está mais próxima do 67, tá? É mais ou menos isso. Qualquer coisa eu sugiro que vocês pesquisem um pouco sobre técnicas de arredondamento. Dando continuidade, a gente vai avançar agora para a última questão. Opa, riscou aqui sem querer. A última questão, que ela diz o seguinte. Opa, exagerei aqui. Calcule a potência de um objeto que se desloca com uma velocidade de 20 metros por segundo e freia com uma força de 10 newtons. Então, vamos lá. Eu quero saber a potência de um objeto que se desloca com 20 metros por segundo. Então, vamos lá. Eu tenho aqui valor nesses dados. O que eu tenho de informação aqui é a velocidade, né? Eu vou colocar em vermelho aqui. Então, nossos dados diz o seguinte. Eu tenho uma velocidade de 20 metros por segundo, já está no sistema internacional, ótimo. E eu tenho uma força de 10 newtons, também já está no sistema internacional. E eu sei que o que está acontecendo aqui é um freio, então para esse tipo de problema aqui eu vou ter que fazer um desenho ilustrativo. Então, basicamente é o seguinte, eu tenho aqui o objeto que está se movendo, e vamos supor que ele esteja se movendo aqui neste sentido. Então, aqui é o sentido da velocidade. Ó. A velocidade é para cá. Se esse objeto está freando, o que vai acontecer é que a força ela vai ser aplicada no sentido contrário da velocidade. Então, a força seria para cá. O que é que isso quer dizer na prática? Quer dizer na prática o seguinte, aqui vai haver um ângulo de 180 graus, porque de um modo geral, se eu quiser evitar esse conceito de ângulo, eu vou pensar no seguinte, como a força e a velocidade apontam para sentidos opostos, eu vou saber logo de imediato que o cosseno do alfa vai ser um número negativo, é 1 negativo. Se fosse para o mesmo sentido, seria 1 positivo. E com essa informação, eu agora vou partir para a fórmula da potência, mas só que agora eu vou me utilizar da fórmula da potência que envolve a velocidade. Então, a potência ela também pode ser calculada como a multiplicação da força pela velocidade vezes o ângulo entre eles, cosseno de alfa. Que neste caso nós já vimos que como a força vai para um sentido e a velocidade para outro, esse cosseno de alfa vai ser negativo, vai ser menos 1. E aí nós vamos só substituir essas informações. A potência vai ser a força vale 10, a velocidade vale 20 e o cosseno do ângulo vale menos 1. O 1 em si não altera o resultado, mas o menos sim. Então, a potência
a potência ela vai ser um valor negativo e 10 vezes 20 vai dar 200. Então, nós vamos ter 200 watts. O que é que isso quer dizer? O que é que esse valor negativo da potência quer dizer? Quer dizer que eu simplesmente estou perdendo energia no processo. Tá? No caso, o carro está perdendo energia porque ele está freando. A gente chama também de potência dissipada isso. E se for positiva é porque eu estou ganhando energia. Aí eu vou chamar esse tipo de potência não mais de potência dissipada, mas potência total, potência recebida, vamos supor. Então é isso, gente. Eu espero que esses exercícios tenham sido suficientes para que vocês possam ter compreendido um pouco o nosso assunto. E é isso. Até a próxima.